Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou trabalhar brevemente com vocês o que representa a abordagem da gestão por competências. Um assunto bem objetivo, né? Até porque sempre que nós falamos de gestão de pessoas, uma das siglas que sempre nos vem à mente, né? Que a gente já deve estar até mesmo tanto familiarizado, é quando a gente se depara lá com o famoso CHA, né? Quando eu tenho especificação de conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí isso é o que eu vou detalhar com vocês aqui nesse vídeo. Então, sempre que a gente fala de competências no trabalho, nós estamos enfatizando os conhecimentos técnicos, né, os conhecimentos, as informações que as pessoas assumem para realizar uma determinada tarefa, a capacidade de operacionalizar, né, de exercer essa determinada tarefa e as atitudes, né, que é exatamente a livre iniciativa, a autonomia, o envolvimento, a motivação da pessoa, né, para assumir uma responsabilidade e se comprometer ali com um trabalho. Então, veja bem, eu tenho conhecimentos, habilidades ou capacidades e atitudes. Cuidado, porque eu já me deparei com algumas questões que falam o seguinte: competência revela o comportamento de um funcionário. A gente sabe que os administradores eles vão ter uma perspectiva sobre comportamento diferente lá daquilo que é tão sistemático e detalhado para um psicólogo, né? Comportamento é aquilo que eu observo de uma ação. Como que eu vejo uma pessoa manifestar uma determinada ação? Em uma organização, isso é mais objetivo de se observar quando eu tenho um funcionário que esteja realizando a sua tarefa e a forma como ele desempenha essa tarefa, né, como ele executa essa ação, pode ser então compreendida como um comportamento. Portanto, em alguns casos, a gente também pode ter essa associação de competência com comportamento. Depende do contexto, depende de como que esteja sendo especificada essa consideração. Mas entendendo que comportamento são as ações, né? Então eu posso ter uma ação na maneira de lidar com o meu colega de trabalho, vai ser uma atitude. Eu posso ter uma ação, né, de ter ali o compromisso de desempenhar bem uma tarefa. Esse compromisso de desempenhar bem também vai ser uma atitude. Mas eu tenho um comportamento de exercer, executei, né? Isso aí já vai ser uma consequência também de uma capacidade, do emprego de uma habilidade. Mas geralmente a gente vê comportamento mais associado com essa atitude. Então, em alguns casos, até mesmo por uma certa malícia, né, eu posso vir a me deparar com essa associação de comportamento como atitude, comportamento como uma condição que eu também observo no escopo aí da formação e revelação das competências de um profissional. Então, quando a gente fala de competências do trabalho, né, a gente tem até como compreender as interdependências no desenvolvimento de um trabalho, interdependências entre setores, entre departamentos ou entre membros de equipe. Tanto que, quando a gente fala de competências, a gente tem as competências que são estritamente das pessoas, dos funcionários, né? Como a gente tem competências que são organizacionais. Então, a forma de realizar um trabalho ali numa empresa, né? A forma como a gente consegue caracterizar a execução das tarefas aqui nessa empresa específica, eu falo de uma competência organizacional. Aquela marca tem uma boa reputação, ela tem competência para ter uma boa imagem no seu marketing. Isso é uma competência atrelada à organização, uma competência organizacional. Agora, quando eu observo, nossa, eu gosto de vir nesse restaurante porque esse garçom tem todo o cuidado de anotar e atender o meu pedido. Já é uma competência daquele indivíduo, daquele profissional específico. E quando a gente tem, né, essa questão de necessária desassociação, o que é competência do profissional, o que é competência da organização, perceba que a gente tem uma discussão sobre o que é do indivíduo, o que é do grupo, né? Daquela coletividade que representa aquele contexto, entendendo aí uma organização como um contexto social, onde a gente tem várias pessoas se envolvendo para realizar um trabalho. E aí essa distinção, né, essa capacidade de diferenciar competência individual e competência coletiva, também representa as discussões que a gente tem na própria literatura sobre competências no trabalho. A gente tem a abordagem estritamente norte-americana, né, quando eu tenho lá a consideração ao indivíduo, como eu também tenho a abordagem europeia, de origem francesa especificamente, quando a gente está considerando o comportamento, né, da coletividade, o comportamento das massas. Então, na administração, a gente tem aí essa especificação de conhecimentos, habilidades, atitudes, sendo específicas de cada funcionário, de cada indivíduo,
Isso é um modelo tipicamente da abordagem norte-americana. Agora, quando a gente fala, né, de competências que são próprias de toda a organização, como que a gente observa o desempenho geral da organização, como que a gente vê que as responsabilidades são assumidas ali naquela organização e como todos os departamentos, né, de uma maneira geral, contribuem para os melhores resultados da empresa, né, a gente tem aí uma abordagem inglesa, por ser uma abordagem europeia, mas também uma abordagem de origem francesa. Então a gente tem aqui muito mais um caráter individualista, né, do modelo norte-americano. Então eu consigo, né, observar, analisar o desempenho de um funcionário com base nessa abordagem. Mas eu também tenho aí uma abordagem do coletivo, da cooperação, da organização como um todo, né, quando eu vejo a competência sendo observada no modelo europeu, a competência geral de uma organização. E aí, se a gente adota, né, esse pensamento típico da abordagem norte-americana, eu consigo especificar conhecimentos, habilidades e atitudes. Para deixar bem claro, né, quando eu falo de conhecimento, eu estou falando do saber fazer. Né? Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho as informações necessárias sobre como que aquela tarefa deva ser executada. Eu tenho essa informação. Justamente porque eu retenho essa informação, porque em algum momento eu aprendi, em algum momento alguém me falou e eu memorizei isso. A gente fala que conhecimento é o componente, né, da competência que a gente identifica como o domínio cognitivo. Tá? Então, quando eu falo conhecimento, eu estou falando de um componente cognitivo da competência. Né? Isso eu adquiro por uma educação, né, uma formação educacional, num estudo, porque alguém me falou aquela informação, alguém me apresentou aquela teoria, então eu tenho essa informação que me especifica o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer uma determinada ação. Então, o conhecimento, né, é exatamente a retenção dessa informação, eu tenho exatamente esse domínio cognitivo. Quando a gente fala, né, da capacidade de colocar esse conhecimento em prática, nós estamos falando da aplicação desse conhecimento. Então, veja bem, enquanto eu tenho uma informação, né, eu consigo reter, memorizar essa informação, eu consigo raciocinar em cima dessa informação, eu vejo por que aquilo deve ser útil. Tudo bem, eu estou tendo ainda uma idealização, até mesmo uma estimativa, né, uma projeção, domínio cognitivo. Agora, quando eu vou colocar isso em prática, eu vou manipular o que seja necessário para fazer com que aquela informação se revele na realidade, eu já estou tendo um domínio de habilidade motora. Né? Por exemplo, se você sabe dirigir, espero, você sabe que um carro padrão, aí, o clássico, né, ele tem um câmbio de marchas. E você tem a informação de que é necessário progredir nas marchas para o carro, à medida que o carro vai ganhando velocidade. Isso é um conhecimento, você tem essa informação. Agora, na hora que você, de fato, vai sentar ali no banco do motorista, né, vai pôr o pé no acelerador e já começa a desenvolver a marcha, isso já é uma habilidade, justamente porque isso vai representar um componente de capacidade motora, né? Então, um componente motor é ter a condição de colocar aquilo que eu tenho para o domínio cognitivo na prática. Na formação de um profissional, a gente desenvolve habilidades na própria experiência que esse profissional tenha, né? Na execução das tarefas. E aí, esse componente vai me revelar como eu vou fazer uma determinada tarefa, né? Como que eu vou fazer com que aquela informação seja uma realidade. E aí eu sempre chamo a atenção pelo seguinte: bom, você já tem a informação, alguém já te explicou e você conseguiu aprender, e agora você também já tem a capacidade de colocar em prática. Já sabendo o que fazer, já sabendo como colocar em prática, já não é suficiente para você ser competente? Não. Você pode fazer uma breve autorreflexão, né, e analisar que de tudo que você tem aí por habilidades, né, que você sabe como fazer, das suas tarefas de rotina, algumas você faz unicamente porque tem que fazer. Às vezes nem fica tão bem feito. Né? Eu, por exemplo, sempre me ponho nesse exemplo, eu detesto matemática. Né? Então eu sei fazer contas. Às vezes eu preciso de um tremendo esforço, contar nos dedos, né? Mas eu sei fazer contas. Mas eu posso dizer que eu tenho competência matemática? Nenhuma. Por quê? A gente só é competente de fato quando a gente tem o domínio dos 3 componentes.
E aí o terceiro também precisa ser considerado, que é exatamente, né, a condição de ter atitudes. Então eu vejo que eu tenho atitude quando eu tenho o querer fazer, né? A atitude já corresponderia ao componente de caráter afetivo, né? Eu tenho volição. Também já me deparei uma vez com uma questão que tinha essa palavra, volição. É ter vontade de fazer aquilo, né? É ter motivação, automotivação, para de fato colocar aquela informação em prática, de fato para mobilizar como que aquele conhecimento vai ser efetivado, vai ser praticado. Então, se eu tenho essa volição, se eu tenho essa vontade, se eu tenho esse querer fazer, né? Perceba que eu tenho uma motivação, eu tenho então um componente afetivo. Eu só vou ser competente quando eu combinar todos esses três. Então, eu tenho o querer fazer, são atributos pessoais, porque vai depender das minhas preferências, né? Que vai me revelar aí essa predisposição. Então, você pode fazer uma breve autorreflexão, né? E ter essa consciência de tudo que você faz no seu dia a dia, você consegue reconhecer que você tem maior competência sobre uma determinada tarefa quando você sabe o que tem que ser feito, como deve ser feito e quer fazer esse tipo de tarefa, né? E aí, se eu preciso aproveitar dos meus talentos humanos, né, eu preciso ter essa capacidade de identificar quais serão as verdadeiras competências dos meus funcionários, né? Para eu ter valorização das competências, eu preciso ter como identificar, ter como observar, né, de cada funcionário que existe ali na minha organização, como que de fato eu consigo ter essa certeza, né, de que realmente essas pessoas têm tais tipos de competências. Para isso, então, a gente fala de mapeamento de competências, né? Identificar os conhecimentos, as habilidades, as atitudes de dos funcionários que existam ali pode ser possível se eu tenho o uso dessas condições. Posso analisar documentalmente, né? Até mesmo um planejamento estratégico. Se conseguir especificar o que cada funcionário deva fazer, consigo ter essa certeza de que o funcionário está ali comprometido a fazer bem esse tipo de tarefa. Ok, documentei quais são as competências que eu tenho. Posso entrevistar os meus funcionários, né? E aí eu apelo para pesquisas de campo. Eu vou interagir com os meus funcionários, vou perguntar para eles como que eles fazem as suas tarefas, como que eles identificam que tem as suas melhores maneiras de realizar as suas tarefas. Posso fazer esse levantamento, né, com uma pesquisa de campo num grupo focal ou uma entrevista coletiva, quando eu vou interagir, né, com um grupo de funcionários, vou perguntar para eles, e aí, de tudo que vocês fazem, o que vocês conseguem identificar que vocês fazem melhor, né? Qual tipo de tarefa vocês conseguem reconhecer que tem melhores desempenhos? Então, consigo levantar quais são as competências que existam ali na organização. Posso simplesmente observar a forma como os funcionários realizam as suas tarefas ou aplicar questionários. Perceba, então, que eu tenho métodos, né, de coleta de dados, né, de pesquisa de campo, para conseguir identificar quais são as competências que existam na minha organização. De posse dessas informações, eu tenho, então, como propor diretrizes, né, sobre os sistemas, sobre os processos que são atribuídos aí à área de gestão de pessoas. Eu consigo trabalhar a descrição e análise de cargo, especificando o funcionário que está ocupando aquele cargo, quais são as competências que ele realmente precisa assumir para realizar as tarefas próprias daquele cargo. Posso adotar políticas de remuneração, pensando, né, quais são as competências requeridas daquele profissional, como que eu vou valorizar a manifestação dessas competências. Posso recrutar e selecionar pessoas, né, de acordo com as competências que me apresentam, que sejam compatíveis com as competências esperadas ali daquele cargo. Posso aprimorar as competências que existam na minha organização através de programas de treinamento e desenvolvimento e também vou adotar aí, né, a minha avaliação de desempenho justamente na forma como eu percebo, né, que os meus funcionários têm ali os seus talentos, têm as suas competências. Então, se eu preciso objetivar como exatamente eu vou ver se o funcionário está comprometido a ter um bom desempenho, né, eu tenho condições de especificar, olha, para aquele cargo, para aquela tarefa, eu preciso que o funcionário tenha exatamente o uso desse conhecimento, dessa habilidade e manifeste tal tipo de atitude. Aí sim eu tenho critérios, né, para especificar o que é esperado, para especificar o que precisa ser melhorado ou como que o funcionário realmente deva ter o seu desempenho avaliado. Então, considerar, né, as competências para nortear os processos próprios da área de recursos humanos, né,
me possibilita, então, alinhar os desempenhos dos meus funcionários com a estratégia da organização. E justamente por isso, né, se eu consigo alinhar o que cada funcionário possa contribuir ali para o melhor desempenho da organização, com o que é esperado para o futuro dessa organização, me possibilita ter esse alinhamento. As reais condições que os meus funcionários apresentam com as condições, né, de termos desempenhos estratégicos, de garantirmos que o que foi definido por estratégia da organização não seja apenas uma ideia, mas seja de fato uma condição implementada. E aí perceba, né, que adotar o modelo da gestão por competências viabiliza, né, adotar a abordagem da gestão estratégica de pessoas. Até porque, para eu conseguir identificar quais são as competências que os meus funcionários apresentam, eu preciso conhecer muito bem os perfis e as contribuições de cada um. E mais do que isso, eu consigo especificar e determinar como que nós podemos nos aproveitar, né, melhor explorar, melhor valorizar essas contribuições estratégicas através das competências que os meus funcionários apresentem ou que nós conseguimos identificar que possam ser aprimoradas em novas qualificações, em programas de treinamento e desenvolvimento, por exemplo. Então, espero ter ficado clara, né, essa possibilidade de associar, articular o modelo da gestão por competências pode ser um modelo que viabilize a consolidação da abordagem da gestão estratégica de pessoas. E eu espero que essa apresentação sobre o que representa, né, o modelo da gestão por competências tenha ficado claro aqui para os seus estudos. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.